Onde vamos falar a respeito da crucificação de Jesus. Fiquem aqui até o fim, vai ser muito instrutivo, nós vamos pensar em tudo que Jesus sofreu. Eu quero descrever todo o processo, vocês vão entender politicamente falando o que aconteceu, assim como espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Bom, nós vamos começar aqui agora, então presta atenção. Se você quiser anotar, anote. Bom, gente, a crucificação foi um método de execução muito cruel, tá? Que foi utilizado na antiguidade. Ele foi utilizado tanto em Roma quanto em Cartagena, mas ele provavelmente, a crucificação começou lá na Pérsia e foi trazido, tá? Por Alexandre o Grande, lá da Pérsia, tanto para Roma quanto para Cartagena, tá? Esta era uma maneira de você punir principalmente um criminoso político, porque um criminoso normal, ele morria, seja por espada, por decapitação, tá? Mas a punição da crucificação, ela tinha, além de toda a dor, né? Que era uma dor absurda, tanto é que existe um vocábulo na nossa língua que é excruciante, uma dor excruciante. Uma dor excruciante significa uma dor parecida com aquela da cruz, né? Então, era uma punição que consistia tanto de envergonhar o criminoso, ele tinha que ser crucificado num lugar público, né? A gente sabe que o Gólgota era um pequeno monte, né? E lá tinha uma rota, né, que passava e todo mundo ficava vendo as pessoas que estavam crucificadas. Então envolvia a vergonha, envolvia uma tortura e açoites durante longo tempo e, por fim, a crucificação, tá? Esse método de matar as pessoas foi abolido no quarto século pelo imperador Constantino, tá bom, gente? Agora, o castigo da crucificação, ele começava primeiro com a flagelação. Então, começava com o flagelo, que eram os açoites, tá? E primeiro o criminoso ele era despido, ficava nu, né? E aí ele começava a ser açoitado, gente. E o açoite, na ponta do chicote romano, tinha tanto pedaços de prego, tá? Quanto pedaços de osso e algumas bolas de ferro pontiagudas para realmente agarrar nas costas da pessoa e cortar, né? Cortar a carne para valer, né? Essa era uma dor, esse era um tipo de morte que era muito dolorosa, mas ao mesmo tempo podia demorar dias sem para a pessoa morrer. Então, era comum que as pessoas quando demorasse muito, os soldados romanos quebravam a perna das pessoas para que elas morressem mais rápido. Mas a dor de Jesus foi tão profunda e tão excruciante que ele não teve nenhum osso quebrado porque não precisou, tá? Bom, gente, eu queria falar para vocês que a chamada Via Crucis de Jesus, né, começou. Eu vou falar até antes da Via Crucis, eu quero falar já daquele momento no Getsêmani, tá? Lá no Getsêmani, Jesus sabia que tinha chegado a hora dele, ele chama os discípulos para orar com ele, eles não aguentam a pressão, eles dormem, e ele tem que enfrentar aquela luta na sua alma extraordinária sozinho. E ele, naquele momento, ele pede a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Gente, ali todo o peso dos pecados da humanidade, desde Adão até o tempo que nós vivemos, até mais para frente, estavam sobre Jesus. Então ele tinha a culpa do pecado, ele tinha o afastamento de Deus, ele tinha um medo do que estava por vir, que era algo extraordinário,
E ali, gente, a Bíblia diz que ele começou a suar, um suor misturado de suor e sangue. Os médicos chamam isso, gente, de um processo chamado hematidrose, que é algo extremamente raro, mas que acontece quando junta uma série de elementos, como, por exemplo, um medo absurdo, uma pressão muito forte emocional, psicológica. Isso aumenta a pressão arterial de forma absurda, e aí os microvasos, né, aquelas veinhas muito pequenininhas que ficam perto das glândulas sudoríparas, elas estouram, né, os microvasos estouram. E aí o sangue é misturado ao suor, e o suor de Jesus, então, caiu na terra com sangue, por conta daquela grande pressão psicológica e espiritual que ele estava sofrendo, né? Aí, naquele momento que ele está lá, suando sangue, os discípulos não conseguiram suportar juntamente com ele sofreu sozinho, e tinha que ser assim, porque ninguém podia suportar aquele peso e aquele pecado. E aí chega Judas, o discípulo que se vendeu por 30 moedas de prata. E ele beija a Jesus como sinal para dizer que era ele, tá? E naquele momento, quando perguntam quem é Jesus, ele diz, sou eu. E naquele momento os soldados caem, Pedro passa a mão na espada, corta a orelha de Malcom. Jesus diz, Pedro, aquele que viver pela espada vai morrer pela espada. Ele cola a orelha do soldado que iria prendê-lo, e dali ele é levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. Lá ele é interrogado por Caifás, eles não tinham nada de acusá-lo, então eles tiveram que pagar testemunhas falsas para que ele pudesse ser condenado à morte. Ele passa a noite inteira ali, gente. E enquanto ele está ali no pátio, os soldados batem nele com pau, gente. Batem com pau, e até o texto bíblico de Lucas diz que colocaram uma venda sobre ele e batiam nele e diziam assim, bom, profeta, já que você é o profeta, adivinha aí quem foi que te bateu. E passou a noite inteira, gente, ali naquele momento, sendo humilhado, sendo açoitado não, apanhando mesmo, literalmente, e sendo zombado por aqueles soldados do Caifás. Quando chegou de manhã, Jesus foi levado para o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal, só que ele era composto por 70 líderes. Dentre esses tinham lá homens ricos, né, poderosos, tinham lá escribas, tinham lá sacerdotes, tá bom? E ali Jesus, então, também foi interrogado pelo Sinédrio, e o Sinédrio, depois de interrogá-lo, enviaram Jesus para Pilatos, tá? Pilatos conversou com Jesus, né? Eles acusaram, dizendo que Jesus estava dizendo que era o rei dos judeus e tal. E Pilatos perguntou, mas você é o rei dos judeus? Aí Jesus falou, você que está dizendo, né? Pilatos interroga, ele não tinha nada a ver com o ódio dos judeus, ele não tinha nada a ver com aquela guerra, ele nem morava ali em Jerusalém, tá? Ele morava, o Pilatos a gente sabe que morava em Cesareia, mas como era Páscoa, nos períodos de festa, ele vinha para Jerusalém, ficava num lugar chamado Fortaleza Antônia, que tinha o objetivo, né, de proteger e garantir a ordem nas festas, porque vinham mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas para as festas, e aquela era o tempo da Páscoa, né? O fato é que ele não vê nele nenhum crime, né? Lucas, capítulo 23, versículo 4, diz assim, não vejo nesse homem nenhum crime. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, ele é o vosso povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. E aí Pilatos, ouvindo isso, perguntou se aquele homem era galileu. E aí quando disseram que ele era galileu, não era jurisdição de Pilatos, era jurisdição de Herodes. Quando Pilatos percebe que não era jurisdição dele, ele manda levar Jesus para o Herodes, tá?
E quando Jesus chega perto de Herodes, Herodes não era judeu, mas conhecia bem, né? Como é que eu vou dizer? Ele era, na verdade, hoje o que seria hoje um jordaniano, mas era casado, né, com uma rainha que era Rasmoneia, da dinastia Rasmoneia, judeu, né? Judia. E Herodes, ele queria muito que Jesus fizesse algum sinal. Então ele chegou para Jesus e falou: ó, faz aí algum sinal, porque aí eu posso te liberar. E Jesus ficou simplesmente calado perante ele, gente. E tendo ficado calado perante ele, Herodes, sabe, tratou ele com desprezo, escarneceu dele, colocou um manto sobre ele, muito chique, gente, todo brilhante. Esse manto que depois os soldados foram disputar no jogo, né, para ver quem ficava com o manto, tá? Herodes, olha que via crucis que ele está passando, né? Lá do Getsêmani, depois de sofrer todo o peso dos pecados do mundo, ele vai para a casa do sumo sacerdote Caifás, passa a noite inteira lá, apanha de paulada, é zombado, cusparadas. Dali ele vai para o Sinédrio, ele é ouvido no Sinédrio, eles tentam de alguma forma acusá-lo sem encontrar nada. Do Sinédrio eles mandam ele para Pilatos. Pilatos descobre que ele era da Galileia, não é jurisdição dele, manda para Herodes. Herodes quer que ele faça um sinal. Ele não fez nenhum sinal, Herodes devolve de novo para Pilatos. Então, foi, gente, uma noite inteira, né? Gente, quando ele volta para Pilatos, lembrando que Pilatos está lá na Fortaleza Antônia, lá está toda a guarda pretoriana, a guarda romana, e ali então a multidão chega lá e começa a dialogar com Pilatos, dizendo que ele precisa crucificá-lo, e Pilatos fala: mas eu não vejo nenhum mal nele. E eles falam: mas ele precisa ser crucificado. Aí Pilatos fala assim: mas pera lá, tem uma tradição na Páscoa que a gente pode soltar um prisioneiro. E aí ele chegou para eles e ofereceu Barrabás, que era um criminoso condenado à morte, né? Barrabás seria crucificado, mas o povo preferiu, gente, tá? O povo preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus. E aí Pilatos não teve que fazer senão fazer a crucificação. Agora, uma coisa que é muito interessante é que Barrabás, gente, representa a mim e a você. O nome hebraico para Barrabás é filho do pai. Bar é filho, né? Pedro, por exemplo, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Bar é uma palavra no aramaico para filho. E Barrabás é Bar, que é filhos, e Aba, que é pai. Então, isso é profético, isso é tipológico, gente. Por que é tipológico? Porque Deus está condenando o seu verdadeiro filho para soltar o filho do pai, que é o pecador que somos todos nós. Então é como se Deus estivesse falando: Barrabás representa vocês. Ele, que deveria ser crucificado, não vai ser livre. O meu filho, que é justo, vai ser crucificado. É uma troca que Deus fez. Jesus fez isso voluntariamente por nós. Mas tudo que está acontecendo lá, gente, é profético, é tipológico, tem um significado espiritual, não foi simplesmente uma crise política ou uma incapacidade de Jesus de convencer aos seus líderes de que ele deveria ser libertado dali, tá? Enquanto o povo gritava: crucifica ou crucificas, pela terceira vez Pilatos perguntou: que mal ele fez? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Por isso que Pilatos lavou as mãos, mas ele, no dia do juízo, ele vai dar conta, gente. Porque uma autoridade que tem autoridade para condenar ou para absolver, se ele condena alguém que ele sabe que não tem culpa, ele é culpado.
Então, o objetivo de Pilatos era dar uma sova nele e depois soltar. Mas o povo continuou gritando, gritando, crucificam, e ele teve que crucificar, né? Então, gente, na hora que ele decide que ele vai crucificar Jesus, então começa de fato a Via Crucis, tá? E aí Jesus, ele vai ser preso num pau, tá bom? E ele é preso, amarrado assim, praticamente nu. E ali começam os açoites, tá bom, gente? E os açoites, a tortura que era feita ali, aquelas pontas do chicote que tinham ferro, bolas de ferro, pregos, pedaços de osso, agarravam assim na carne e ia comendo a carne, gente. Por isso que Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, os soldados romanos, eles vestiram Jesus de uma túnica, né? E essa túnica era uma túnica valiosa, uma túnica cara, né? Botaram uma coroa de espinhos, com espinhos provavelmente de acácia, que era duríssima. Uma acácia, para você ter uma ideia, gente, é uma árvore no deserto que ela sobrevive até fogo. Até fogo. Ela não consome, tá? Então, esses espinhos eram poderosos e eles entraram na cabeça de Jesus e eles provocaram uma dor terrível, gente. Vocês saibam que você pergunta para um cirurgião que faz, né, implante de cabelo, quanto de irrigação tem na cabeça. Mas aqueles espinhos provavelmente atingiram também um nervo chamado trigêmeo, que dá dores faciais terríveis, gente, que fica na parte frontal do crânio, né? E também atingiu o nervo, né, do ramo occipital, na parte de trás. Então, ele sentia dores profundas na cabeça por causa desse espinho, né? E além disso, eles ficavam chicoteando nas costas e nos ombros, tá? O manto, quando ele foi arrancado bruscamente de Jesus, imagine, ele já estava colado no corpo de Jesus. É como você arrancar um band-aid ou até um esparadrapo na vida de alguém quando está com dores e com feridas, né? Então, as costas de Jesus, que estavam todas em carne viva, se misturaram àquele pano, né? De repente começou, primeiro corta a parte superficial e começa a tirar sangue em gotas, mas depois começa a mais profundamente cortar a carne até alcançar veias mais importantes, e aí começou a jorrar sangue, gente, na vida de Jesus. Nesse momento, depois dele passar horas e horas sendo açoitado, né, com as mãos assim amarradas, aí Jesus ele é tirado dali e eles entregam a parte da trave, porque naquele tempo, gente, a parte vertical da cruz, ela já estava lá no Gólgota presa, entendeu? A parte que Jesus levou da cruz é a trave. Então ele foi amarrado, né? A trave ficou nos ombros dele, ele foi amarrado nos dois lados com seus braços, e ele teve que andar entre 600 e 650 metros, dali da Fortaleza Antônia até o Jardim do Getsemane, o Jardim do Túmulo, 650 metros com uma trave que pesava por volta de 50 quilos. Ele não aguentou, gente. Ele caiu 3 vezes. E numa das vezes, um soldado pede que um dos transeuntes que estavam lá pudesse ajudar Jesus. E esse ajudante se chamava Simão o Cirineu, porque ele era da cidade de Cirene, no norte da África. Aqui que ele estava fazendo em Jerusalém, ele era um judeu e ele tinha subido a Jerusalém para a Páscoa. Jesus, então, depois de ter passado aquela aflição extraordinária
no jardim do Getsemane a ponto de suar sangue, né? O processo da hematidrose. Ele passou por vários, vamos dizer assim, grupos de líderes que foram juízes e o condenaram. Primeiro na casa do sumo sacerdote Caifás, passou a noite inteira lá. De lá ele vai para a casa de Pilatos. Pilatos percebe que não é jurisdição dele e manda para o Herodes. Herodes não acha graça porque ele não fez nenhum sinal, devolve para o Pilatos. E ali, e ainda teve o Sinédrio, né? Depois da casa de Caifás teve o Sinédrio, do Sinédrio, Pilatos para Herodes, Herodes de volta para Pilatos, e aí, só aí ele vai receber a condenação da crucificação. Ali ele recebe ainda muitos açoites, recebe a coroa de espinhos, e depois, quando chega a hora, ele tem que levar a cruz até o Gólgota, sabe, gente? Quando ele chega ao lugar da crucificação, o processo era o seguinte: ele era colocado de costas, assim, né? Com aquela trave que ele estava carregando, e aí, a primeira coisa que eles fazem é cravar os pregos em cada um, não nas mãos, viu, gente? Porque ele fica exatamente aqui, tá? Nesse lugar aqui que fica entre o rádio e o metacarpo, que são dois ossinhos que tem aqui, e aqui passam nervos que provocam uma dor lancinante. Essa dor vai para os dedos, vai para os ombros, vai para o deltoide, vai para a cabeça e é extraordinariamente dolorosa. Vocês sabem, vocês que já foram ao dentista e já perderam de alguma maneira ali a anestesia, quando dá aquela dor profunda e aguda, essa é a dor do nervo, gente. E aqui, este lugar aqui, gente, do rádio e do metacarpo, fazia parte do que os judeus chamavam de Yad. Yad é mão, mas não é mão palma da mão só. É mão que começa aqui, ó, gente. Não sei se vocês estão vendo. Então, a crucificação, para que o indivíduo aguentasse o peso do corpo, não podia ser aqui, porque aqui rasgaria. Era aqui, gente. E nesse lugar aqui, entre os ossos do rádio e do metacarpo, ficam nervos que provocam uma dor horrível. Jesus, quando recebeu os pregos, que eram pregos quadrados, tá? Não eram redondinhos assim que entram bem, não, eram quadrados. Entravam cortando a carne mesmo. Pregos de 12 centímetros e meio, gente, nas duas mãos. E aí, quando ele estava pregado já naquela trave, né, eles levantavam o crucificado e aí colocavam ele no poste maior. E aí pregavam, né, o prego para que ele pudesse, para que a trave ficasse firme, né, amarrada, né, no outro poste, a trave horizontal ficasse amarrada e firme, né, no vertical. Aí então que eles botavam o pé esquerdo e o pé direito sobre o esquerdo, e aí cravava o prego que furava os dois pés, gente. Isso, o pé esquerdo sobre o direito, e deixava ele totalmente estendido, tá, gente? Cravava na madeira com os joelhos flexionados, não com os joelhos retos, tá? Então a crucificação estava completa. Mas aí é que começava, de fato, o processo da dor, tá? Porque, gente, imagine você crucificado e o peso do seu corpo forçando as mãos. Ele tinha que escolher onde que ia doer. Quando doía demais nas mãos, ele fazia força para levantar, e aí os pés é que tinham que suportar aquele cravo rasgando os seus ossos, entendeu? Porque ele não aguentava a dor nas mãos, aqui, ó, nessa região. Além disso, gente, ele chegou lá profundamente desidratado. Por quê? Porque perdeu muito sangue por causa do açoite, não bebeu água, né? Então, aquela desidratação foi provocando em Jesus uma dor alucinante,
uma dor lancinante, e ele então começou a ter problema de respiração, gente, porque, pensa bem, ele não conseguia ficar, tá, com a cabeça ereta, porque a coroa de espinhos, quando encostava na trave vertical, doía muito. Então a cabeça dele pendia para frente. Quando a cabeça dele pendia para frente, o peitoral dele ficava pressionado e ele não conseguia respirar. Então, gradativamente, os pulmões foram enchendo, né, de água e depois de sangue, né, e ele foi tendo dificuldade de respirar. Então, para respirar, ele também tinha que levantar o corpo para poder, de alguma maneira, respirar e expirar. E aí ele não aguentava a dor, ele voltava. Isso, gente, era algo extraordinário, porque fazia com que a dor ficasse ou nos braços, em todos os braços, no deltoide, nos ombros, na cabeça, em todo o tórax, tá, gente? E os músculos, eles iam ficando enrijecidos. Eles chamam esse processo, depois de uma dor intensa e de uma desidratação, de uma dor comparável à pessoa que tem tétano. É chamado de tetania. Tetania, por quê? Porque enrijece os músculos. Então, os músculos do deltoide, que é esse aqui, do bíceps, ficavam completamente enrijecidos a ponto da mão dele começar, os dedos a ficarem curvados, gente. E isso tudo, ele tendo que fazer movimentos de levantar-se para poder respirar. Aí ele não aguentava de dor e ele voltava a cair. Gente, segundo a medicina, Jesus poderia ter morrido por causa da perda de sangue no corpo, e aí isso causa o que ele chama de choque hipovolêmico, tá? Hipo de baixo, tá? E vêmico, né, de veias, ou seja, pouco sangue no corpo, né? Obviamente, vocês sabem que o sangue tem as hemoglobinas, as hemácias, que são aquelas responsáveis para levar o oxigênio para o pulmão. Então, menos sangue significa menos oxigenação. Então, ele também passou a ter um fenômeno chamado de hipóxia, ou seja, pouco oxigênio no sangue. As pessoas que tiveram Covid sabem o que é isso, né? Porque quando a oxigenação baixa de 90, a pessoa puxa o ar e não vem o ar. Por quê? Porque ela está tendo hipóxia, pouco oxigênio no sangue. E Jesus teve isso, tá? Essa hipoxianoxia, né? Hipoxianoxia, né? E, obviamente, isso gera uma insuficiência cardíaca e respiratória. Então, gente, a dor que Jesus Cristo sofreu, além de ser uma dor espiritual, de tudo que Jesus mais temia, não era a dor física, embora certamente a dor física foi excruciante, né? A dor espiritual, gente, imagina o seguinte: você já sentiu culpa? Alguma vez na vida se sentiu uma culpa horrível? A culpa de ter feito alguma coisa que não poderia ter sido feita e você ser o causador de algum mal? Imagina você, Jesus, sentir a culpa de todos os pecados da humanidade até aquele momento. Além da culpa espiritual, naquele momento, gente, ele puxa as forças para gritar para Deus: Eli, Eli, lama sabachthani, no hebraico. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus literalmente estava morrendo espiritualmente, porque a morte espiritual é a separação de Deus do homem. E naquele momento, Jesus estava provando a quebra de uma comunhão que existia desde a eternidade, gente. Desde a eternidade, o amor do Pai. Lá em João 17, ele diz: eu e o Pai somos um. Quando Jesus orou pela ressurreição de Lázaro, ele diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas por causa deles eu estou orando a ti. Então, naquele momento, Jesus estava recebendo a punição do inferno, gente.
que é a separação total. Hoje nós não entendemos o que é isso, porque ainda que as pessoas vivam nesse mundo e elas não creiam em Deus, elas sentem amor. Amor é a essência de Deus. Elas veem a vida vem de Deus. Então tudo que tem de bom nessa vida, a beleza, a música, o perfume, o pôr do sol, o nascer do sol, a alegria, o riso, tudo isso vem de Deus, gente. Agora, Jesus, naquele momento, estava vivendo sem tudo aquilo. E é por isso que a Bíblia diz que houve trevas por 3 horas, desde a meio-dia até as 3 horas. Por quê? Porque no mundo físico, Deus estava querendo que o mundo soubesse que a luz do mundo estava apagando. E a luz do mundo estava apagando porque Jesus tinha que experimentar as trevas que eu e você iríamos experimentar se ele não tivesse morrido por nós. Então, gente, aquele momento histórico foi o momento mais importante da história da humanidade, porque naquele momento Jesus Cristo estava morrendo. Esse era o momento que tinha sido programado desde a eternidade. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, quando João está dizendo que muitos adorarão a besta, ele diz assim: e adorá-la-ão, a besta, né? Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, do cosmos, do universo. Ou seja, já estava decidido. Jesus tinha que morrer. Ele tinha decidido morrer. Jesus, durante todo o seu ministério, muitas vezes Jesus falou: olha, não contem que eu sou Messias, porque não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora dele, que ele disse para os discípulos que ele ia para Jerusalém para ser morto, e Pedro falou: não pode ir, não vamos deixar. Ele diz: arreda de mim, Satanás, porque foi para esta hora que eu vim. Queridos, hoje nós estamos aqui, 2000 anos depois, celebrando, glorificando ao nosso Rei dos Reis, Jesus, o Senhor, aleluia, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. E lá ele foi desafiado uma última vez por Satanás, que usou um daqueles 2 homens e disse: se você é o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti e a nós mesmos. Mas ele não desceu da cruz, porque se ele descesse, eu e você estaríamos irremediavelmente, queridos, irremediavelmente perdidos. Mas ele foi até o fim. E ali naquele momento ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, meu Deus, por que me abandonastes? Deus é tão tremendo, gente. Presta atenção que isso aqui é um nugget. Isso aqui é uma revelação que você precisa entender, que é aquela coisa profunda que não é qualquer pessoa que conhece. Estava escrito em cima da cruz, Pilatos mandou escrever em 3 idiomas: latim, que é a língua da política dos romanos, grego, que é a língua da cultura, e hebraico, que é a língua da espiritualidade. Estava escrito: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Nas 3 línguas, Deus estava querendo dizer para o mundo da política que Jesus era o Rei dos Judeus, para o mundo da cultura que Jesus era o Rei dos Judeus, e para o mundo espiritual que ele era o Rei dos Judeus. Mas tem mais do que isso. Você sabe que na poesia hebraica existem muitos acrósticos. Quando você escreve várias frases e aí forma, né, a primeira letra de cada frase, forma um significado diferente. Quando se escreveu em hebraico Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Judeus, formou exatamente o nome de Javé. Os judeus viram aquilo e falavam: tira isso que está escrito, diga, ele disse que é o Rei dos Judeus, não diga ele é o Rei dos Judeus, porque do jeito que estava escrito, estava aparecendo o acróstico de Javé. Javé, quem é Javé? Yahweh. Quem é? É o mesmo Deus que apareceu na sarça ardente, é Jesus. Quem é Yahvé? É o mesmo Deus que apareceu a Abraão e que disse que ia fazer dele um homem abençoado entre todas as nações e que do seu descendente viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. Deus estava ali, diante daquele momento aparentemente mais fragilizado da vida de Jesus, estava dizendo:
Quem está crucificado aí não é um homem qualquer, não é um malfeitor, não é um criminoso político, é o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, é Yahweh, o Deus eterno que era, o que é e o que haverá de ser. Gente, isso é tremendo. Oh, aleluia, aleluia. Jesus Cristo ali sendo morto, o Pai virando as costas, o sol escurecendo, tudo ali, gente, estava apontando para o fato de que aquele era o dia, aquela era a hora. Não foram os homens que determinaram, estava escrito, ele decidiu, ele nasceu neste mundo para nos salvar e morrer por nós. E, gente, é importante que vocês saibam que aquele dia era Páscoa. Às 9 horas da manhã, no templo que ficava ali perto, o sacerdote pegava um cordeiro perfeito, subia no altar de sacrifícios, e no altar de sacrifícios ele amarrava o cordeiro, 9 horas da manhã, mas ele não o matava. Exatamente às 9 da manhã, Jesus estava sendo crucificado. Então, o cordeiro do templo estava amarrado no altar de sacrifício. E o verdadeiro cordeiro estava sendo amarrado e crucificado na cruz. Mas às 3 horas da tarde, gente, às 3 horas da tarde, o sacerdote ia lá, degolava o cordeiro e o matava exatamente às 3 horas da tarde. Porque aquele sangue seria o sangue simbólico do sangue do cordeiro que passou, né, lá nos umbrais das portas na primeira Páscoa, lá no Egito. Mas às 3 horas, exatamente, Jesus Cristo bradou. Ele disse: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até para morrer, Jesus entregou o seu espírito e expirou. Então, às 3 horas da tarde, a figura, o tipo do cordeiro verdadeiro estava morrendo lá no altar de sacrifício no templo. E o verdadeiro cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava morrendo na cruz. Sabe o que aconteceu nessa hora, gente? O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Porque o livro de Hebreus diz: tendo, pois, intrepidez, coragem, entremos confiadamente nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo véu que é o seu corpo. O que Paulo está dizendo aos Hebreus? Ele está dizendo que assim como o véu do templo rasgou e os santos dos santos ficou aberto para todo mundo ver, quando o corpo de Jesus foi rasgado, e às 3 horas da tarde, quando ele morreu, no céu, meus queridos, os santos dos santos ficou aberto, e agora a palavra de Deus diz que nós podemos chegar confiadamente, pela fé, pelo novo e vivo caminho que Jesus preparou para nós pelo seu sangue, e nós podemos entrar nos santos dos santos, na presença de Deus, e clamar: Abba, Pai, eis-me aqui, eu sou pecador. Mas ele olha para você, ele diz: mas eu não vejo o teu pecado, eu vejo o sangue do meu filho Jesus. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus, nós te glorificamos, Senhor, porque já estava predito, e o Senhor foi até o fim, ó Pai. Queridos, lá no Getsemane, a palavra Getsemane é Gat Shmanim. Gat é prensa, Shmanim é azeite. Lá no Monte das Oliveiras havia prensas de azeite. E lá as azeitonas, elas eram pressionadas até produzir o azeite. Naquele Getsemane, Jesus foi pressionado, foi amassado de tal maneira que ele suou suor com sangue misturado. Mas todo o processo apontou para a cruz do Calvário. Jesus Cristo, gente, Jesus Cristo estava predito, e eu quero ler para vocês um texto de Isaías,
capítulo 53. Com vocês, este capítulo, meus irmãos, é um capítulo tão escancarado de que um dia Deus iria enviar o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, que este capítulo, para os judeus, é chamado de o capítulo proibido. Muitos judeus não sabem que esse capítulo existe, porque eles são proibidos de ler durante a vida inteira. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de judeus que quando leram Isaías 53, falaram, não, mas isso é o Novo Testamento. Não, é na sua Bíblia hebraica. E vejam o que diz Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Não é que Jesus era feio, não. Eu creio que Jesus era um jovem lindo, mas Isaías não está vendo Jesus nos seus momentos exuberantes de alegria. Isaías está vendo Jesus amacetado, ensanguentado, esvaindo na sua vida, chegando próximo à morte. Não havia nele aparência alguma de formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, meus queridos. Está no Velho Testamento. 700 anos antes de Cristo, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, as minhas, as de vocês. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus hematomas, pelas suas pisaduras, aqueles hematomas que foram feitos a partir daquele chicote, daquele açoite que rasgou a sua carne, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, Yahweh, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linguagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Ele morreu pela nação de Israel, mas ele morreu também pelos gentios. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Ou seja, ele foi levado e morto lá junto com 2 salteadores assassinos, mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia, um homem rico, membro do Sinédrio, cria em Jesus e ele deu a sua sepultura da sua família. Um homem rico deu a ele para que a sua profecia, a palavra de Deus se cumprisse. E o texto diz, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor, a Yahweh, agradou moê-lo, moer a sua pele, gente, a sua carne estava moída. Agradou ao Senhor, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der, e a vontade de Yahweh prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso, o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe, queridos, quem é o fruto do seu trabalho? Somos eu e você. Então eu queria dizer que você agora, juntamente comigo, adorasse a Deus. Adora a Deus, diga assim, Jesus, Tu és o meu Salvador. Diga assim, eu creio. Escreve aí, diga, eu creio que o sangue dele foi derramado pela minha vida. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. E a Bíblia diz que ele olhará e verá as milhões e milhões de pessoas ao longo da história
história que se renderiam a ele e diriam: oh, meu Salvador, eu sou pecador, mas tu és o meu Salvador. Aleluia. Diga: eu creio, meu querido. Diga aí, diga: eu creio em Jesus. Diga: Jesus, vamos envergonhar o diabo. Diga: Jesus é o meu Salvador. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Oh, aleluia. E a Bíblia diz assim: o meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos, eu e você, como a sua parte, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Por quando derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós estamos há 2000 anos, meus amados, depois desse sacrifício, e o poder da cruz atravessou os séculos. O poder da cruz atravessou todos os impérios. Primeiro venceu o Império Romano, venceu a perseguição, venceu a Era das Trevas, da Idade Média, venceu, Jesus foi vencendo, depois venceu quando os homens começaram a se tornar racionalistas e questionar. Voltaire, o grande Voltaire, disse que a Bíblia em 100 anos estaria obsoleta e ninguém mais falaria nela. E a casa de Voltaire se tornou hoje o museu da Bíblia, porque Deus se ri dos céus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ainda há uma grande multidão de pessoas para serem salvas no nome poderoso de Jesus. Então, meu querido, abra a tua boca, confessa que Jesus é o Salvador. Oh Deus, nós confessamos os nossos pecados, nós somos pecadores, mas nós cremos que tu és o nosso Salvador. O Senhor ainda vai salvar milhões e milhões de pessoas. Oh Deus, eu te agradeço por aquilo que Jesus fez na cruz, Pai. Mas não acabou aí, viu, gente? Não acabou, não. A Bíblia diz que ele desceu ao Hades, ao inferno, e ali ele proclamou a sua vitória. E eu imagino essa cena. Eu queria que você fizesse um exercício comigo de imaginação. Na hora que Jesus entrou lá, o diabo e os seus demônios estavam fazendo uma grande festa, porque eles pensaram que tinham vencido o Filho de Deus. Mas lá no longe, eles começaram a ver uma luzinha. E eles começaram a olhar: mas que luz é essa? E essa luz foi chegando, e essa luz foi chegando. E quando eles viram que era Jesus, eles se apavoraram. E a Bíblia diz que Jesus tomou das mãos do diabo e levou cativo o cativeiro. Todos os crentes do Velho Testamento subiram com Jesus agora para o paraíso. E, queridos, eu quero declarar para você: a morte não é o fim da história. Se você crê em Jesus, a morte é só o início. A morte é quando nós vamos ser despidos de mortalidade e revestidos de imortalidade. Por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Meus irmãos, a pedra que ficava fechando e selando com uma corda de fora a fora, e lá com o selo romano, ela pesava 2 toneladas, nem 20 homens conseguiam tirá-la, e a pedra não estava nem lá perto, porque um anjo arrancou de lá e tirou. E quando os discípulos chegaram, eles não encontraram nada a não ser aquele casulo. Vocês já ouviram falar no Santo Sudário? Estava lá os lençóis todinho arrumados de Jesus, porque ele atravessou o lençol, ele deixou a marca da luz que fluiu dele, e ele atravessou com o corpo glorificado, e ele recebeu um corpo glorificado, e nunca mais ninguém poderá tocar nele. Então é por isso que o apóstolo Paulo dizia: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Oh querido, ele veio na primeira vinda como cordeiro, mas ele virá como leão na segunda vinda. Na primeira vinda ele veio para morrer, na segunda
segundo ele virá para reinar. Então levanta a mão para o céu aí, dá um glória a Deus e diga aleluia, o meu Deus vive, ele reina, aleluia. Oh, desculpa eu estar aí muito penteca, mas quando eu falo de Jesus, meu querido, eu não aguento, eu preciso me expressar, aleluia. Ele ressuscitou. E sabe, meu irmão, quando Jesus estava morrendo lá na cruz, não se esqueçam, ele é o autor da vida. Toda a vida do universo veio dele. E na hora que ele morre, houve um terremoto. E houve um terremoto e os túmulos que estavam ali perto, as pessoas saíram andando, gente, reviveram, porque a vida que saiu nele atravessou os túmulos e as pessoas saíram andando. É assim, e no dia da ressurreição será assim. Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem, foi o primeiro a ressuscitar, mas nós também ressuscitaremos. Então, ó morte, onde está a tua vitória, ó morte? Aleluia, o Senhor é Deus. Eu queria, meu querido, que você agora, nós vamos levantar um hino de louvor ao Senhor. Eu queria que você adorasse o Senhor, que você levantasse as suas mãos, que você glorificasse, abra a tua boca e agradeça a Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor teve que morrer para que eu pudesse viver. A Bíblia diz que por um só homem veio a morte para todos os homens, porque todos pecaram, mas a Bíblia diz que pelo ato de justiça de um só, a vida eterna veio para todos nós. A vida eterna veio para nós, porque cremos em Jesus, meu querido. Glória a Deus, Senhor, eu oro agora por salvação nos 4 cantos do planeta. Senhor, eu te peço, permitas, ó Deus, que nós ainda tenhamos liberdade de pregar o teu nome, de pregar o evangelho da salvação com autoridade. Senhor, agora eu oro por aqueles que estão me vendo, que o teu poder de vida venha curar as enfermidades, que o teu poder de santidade venha quebrar o poder do pecado. Ó Deus, que o teu poder da alegria, Senhor, quebre o poder de todos aqueles que estão deprimidos. Queridos, o capítulo 54 de Isaías, logo depois dele falar do que Jesus fez, começa dizendo: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto, exclama, tu que não tiveres dor de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Diz o Senhor, alarga o espaço da tua tenda, estende-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel, Yeshua, é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Oh, aleluia, meus irmãos. É isso que vem como consequência da ressurreição. Os discípulos estavam arrasados, entristecidos, mas por causa da ressurreição veio a alegria, a esperança, a fé, a coragem. Ninguém mais podia pará-los, porque agora ele estava vivo. Aleluia. Gente querida, amo muito vocês, muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem com Deus, um beijão no coração de todos.